Aula de matemática, professora Karine. A nossa aula de matemática de hoje é de correção das atividades de ângulo, do livro de matemática, páginas 138 a 141. Bom, na página 138, nós temos aqui a atividade número 1, onde vocês tinham ali a imagem da projeção da abertura de uma porta, chamada aqui porta a porta B e a porta C, onde vocês deveriam de observar a distância aqui do tamanho da abertura da porta. Vocês notem que a parte que representa o piso e a parte que representa a porta aberta. Essas duas partes aqui, elas representam como que fosse duas semi-retas, né? Quando estão distanciadas, e a abertura delas forma o quê? Um ângulo, né? Que nós aprendemos. Então, vocês têm aqui uma abertura em A, uma abertura B e uma abertura C. Então, a primeira pergunta que era feita na questão A era para dizer qual das aberturas acima é a maior e qual é a menor. Então, letra A fica como? A abertura C é a maior e a abertura A é a menor. Então, a abertura C é a maior e a abertura A é a menor. Letra B. Agora juntem a palma das mãos, mantendo os pulsos unidos, e separem as mãos. O que aconteceu com a abertura entre elas? Então, juntem as mãos, né? Mantendo os pulsos unidos, e depois separem as mãos. O que aconteceu com a abertura entre elas? Resposta B. A abertura entre as mãos aumentou. Letra C. Sugere, né? Agora peguem uma tesoura com pontas arredondadas e abram a tesoura. O que aconteceu com a abertura? Né? Aqui uma tesoura. Quando você abre a abertura da tesoura aumentou. Então, essa abertura aqui, ela aumenta. Então, vocês têm ali uma observação no livro que diz que a abertura da porta, a abertura entre as mãos e a abertura da tesoura também são chamadas de ângulo. Quanto maior é a distância da porta em relação à sua posição quando está fechada, maior é a sua abertura, né? Ok, vamos então para a questão número 2. Só que a nossa ajudante aqui está dizendo o seguinte: antes de tudo, use a dobradura que você fez. Lembra que na página 139 ensinava a fazer uma dobradura e que a última parte importante da atividade é quando a dobradura ficava representando aqui 1/4 da circunferência, né? Que esse 1/4 aqui da circunferência, 1/4 de volta, ele forma um ângulo reto. E que essa dobradura aqui, ela ia servir para nós como uma unidade de medida para a gente comparar os ângulos, não é isso? Então, na questão número 2 diz o seguinte: observe as dobraduras que você fez. Em quantas partes iguais o terceiro círculo foi dividido? Então, a resposta é: o terceiro círculo está dividido em 4 partes iguais. Então, formando aqui 1/4 de volta, não é isso? Muito bem. Vamos então para a página 140. Aqui na página 140, nós vamos observar o seguinte. Vocês têm aí a imagem, né, dessa mocinha aqui, dessa menina, e ela diz assim: o canto desta carteira tem ângulo reto, né? Essa mesinha aqui, tá, ela tá dizendo que tem ângulo reto. O que ela fez? Ela pegou a dobradura
e ela aqui tá comparando aqui, ó, o ângulo com a dobradura. Então, se vocês pegarem a dobradura de vocês, vierem com a dobradura e colocarem a dobradura exatamente aqui em cima do canto da mesinha, de uma mesa aí que vocês tenham, vocês vão ver que ela vai ser exatamente com esse formato, tá? Depois vocês vão pegar a dobradura e experimentar, por exemplo, ela aqui, tá? O canto dessa caixa não tem ângulo reto. Quando ela chega aqui com esse canto, com esse cantinho aqui, e ela coloca aqui, essa caixa, que é um hexágono, essa abertura bem aqui, ó, ela é maior do que a do ângulo reto, tá? O ângulo reto, ela sairia aqui perto da onde está o dedo da menina, tá? Mas a caixa, ela tem uma abertura de ângulo maior do que os 90 graus, tá? Resposta. Experimentar a questão fala assim: faça como Camila e identifique cantos na sala de aula em objetos que tenham ângulos retos. Eu vou dizer que aí na casa de vocês podem observar vários lugares, vários objetos, por exemplo, num quadro, num espelho, na parte de cima de uma mesa, né, de um aparador, da mesinha da sala, na capa de um livro, na porta, o canto da parede, vocês podem do piso, ou o canto de uma cerâmica, tá? Você de um azulejo. Vocês podem experimentar então a dobradura que vocês fizeram em várias coisas que vocês têm aí na casa de vocês, né? Então, a resposta um exemplo de resposta, né, onde vocês poderiam encontrar o ângulo reto, né? Então, seria comparar a dobradura com outros ângulos, né? Como, por exemplo, o canto da parede, da porta, página do livro, tá? Exemplo. Vamos à questão número 4. A questão número 4, vocês tinham aí vários ângulos desenhados, o ângulo A, o B, o C, o ângulo D e o ângulo E. Ainda com a dobradura de vocês, usar a dobradura para comparar os cantos, assim como a professora fez aqui. Eu peguei a minha dobradura e eu posicionei ela junto com os desenhos, ó, tá vendo aqui? Posicionei elas sempre assim, o cantinho com o cantinho e um dos lados retos. Sempre um cantinho com o cantinho e um dos lados retos. O cantinho com o cantinho e os lados para ver se eles estão paralelos. Olha só que interessante. Nós observamos que a figura A, tá vendo aqui da setinha? A figura B e a figura C, a dobradura que nós fizemos, ela se encaixa direitinho aqui no formato do ângulo, ó, ela se encaixa direitinho. A professora não colocou ela exatamente colada em cima, que era para vocês observar que as linhas delas ficam paralelas aqui, exatamente no mesmo formato. Então, significa que as figuras A, figura D e a figura C, né, A, C e D, são ângulos retos. Então, essa é a resposta da letra A. As figuras A, C e D são ângulos retos. Aí na questão B pergunta assim: qual figura é um ângulo maior que o ângulo reto? Então vamos aqui, a resposta certa é a figura E. Quando você chega aqui, você coloca o cantinho do ângulo junto do cantinho do ângulo desenhado e você tem um lado, né, paralelo a ele, você observa que a outra linha, a outra semi-reta, ela não fica no mesmo alinhamento aqui do modelo nosso, tá, da dobradura. Ela fica o quê? Afastada, ela é maior, ela é mais aberta, ó, tá vendo? Então, nós dizemos então que esse ângulo aqui, ele é maior do que 90 graus. Então, a letra B, figura E, é um ângulo maior do que o ângulo reto.
Vamos à pergunta C. Qual figura é um ângulo menor do que o ângulo reto? Então, a figura B é um ângulo menor do que o ângulo reto. Notem aqui, fiz a mesma coisa. Peguei o meu modelo, né, a minha dobradura, coloquei esse canto junto desse e essa lateral aqui junto dessa. Então, elas estão alinhadas. Mas nota que a abertura não está conforme a abertura do nosso modelo que nós temos aqui da nossa dobradura. Ela está mais fechada, tá vendo? Então, o ângulo desenhado aqui no ângulo B não é um ângulo reto, ó. Para ser um ângulo reto, essa abertura, ela teria que estar aqui, ó, junto com a abertura da nossa dobradura. Então, nós dizemos que o que? Esse ângulo aqui, ele é um ângulo menor. Então, resposta da letra C, a figura B é um ângulo menor do que o ângulo reto, tá bom? Vamos à próxima questão, a questão número 5. A questão número 5, nós vamos observar várias coisas aqui. Primeiro, a coleguinha fez uma pergunta para a professora que não estava entendendo como é que fazia para comparar, como é que observava essas perguntas, porque como é que ia saber se o ângulo era quadrado, se o ângulo era reto, se o ângulo não era reto. Então, vocês viram no exercício anterior que a professora pegou a dobradura e colocou em cima do ângulo para comparar, não é isso? Então, nós vamos fazer a mesma coisa agora aqui no exercício número 5. Primeiro, eu quero mostrar para vocês, antes de fazer as respostas, né, de achar as respostas, uma seguinte observação. Que nós temos alguns polígonos, todos esses são polígonos, né? O quadrado, o retângulo, o triângulo, o trapézio são polígonos. São figuras que possuem lados, né? E ângulos, né? São polígonos. Figuras fechadas que possuem lados e ângulos. Aí, o que diferencia elas são duas coisas para a gente observar. O formato que o ângulo tem e quantos ângulos tem, e também a medida dos lados. Vamos observar o quadrado. O quadrado possui 1, 2, 3, 4. Quadrado, 4 cantos. Esses 4 cantos formam ângulos retos, ó. Todos os ângulos dele são retos. Então, ele possui 4 ângulos iguais, 4 ângulos retos, 4 ângulos iguais. E a medida dos lados também são iguais. Então, ele é um quadrado. Tem 4 ângulos retos e 4 lados iguais. Isso aqui seria a definição, a explicação de como é o polígono chamado de quadrado. Agora, vamos falar como é que é a representação de um retângulo. O retângulo também tem 1, 2, 3, 4 cantos. E também esses cantos são formados de ângulos retos. Os 4 são ângulos retos. Então, ele possui 4 ângulos retos igual ao quadrado. O que diferencia o retângulo do quadrado? O quadrado tem 4 lados com as medidas iguais. Essa medida é igual a essa, que é igual a essa e que é igual a essa. Já o retângulo, nós não podemos dizer isso. O retângulo é como se fosse um quadrado que foi espichado. Então, ele tem, a definição dele seria, é uma figura, um polígono, que possui 4 ângulos iguais e lados opostos iguais. Porque nós temos a medida desse lado é igual a essa e a medida desse lado é igual a essa. Então, ele possui não os 4 lados iguais igual ao quadrado, mas ele possui medidas de lados opostos iguais. Esse lado é oposto a esse e tem a mesma medida. Esse lado é oposto a esse e tem a mesma medida. Entenderam? Muito bem. Já essas outras duas figuras aqui, esses dois polígonos, eles têm uma definição diferente. Primeiro, quantos cantos tem o triângulo? Vamos observar
Ele tem 1, 2, 3. O canto, gente, nada mais é que uma outra palavra que nós aprendemos no bimestre passado, que é vértice. Os vértices formam o que aqui? Os cantos, ó. O vértice são o encontro dos lados. A linha que forma o lado onde ela se encontra, nós formamos o quê? Um vértice. Então, aonde se formam os vértices, nós temos os ângulos. Então, vamos falar do triângulo. Quantos vértices, quantos cantos tem o triângulo? Tem 1, 2, 3. 3 cantos, 3 ângulos, triângulo. Então, a palavra triângulo, né, o nome desse polígono aqui, triângulo, ele vem da palavra que ele indica, né, a quantidade de ângulos que ele tem. Tem 3 ângulos, triângulo. Então, ele tem 3 ângulos. Aqui tem 4, né, ângulos retos. 4 ângulos retos. Vamos lá. Triângulo tem 3 ângulos, mas observem que a abertura deles não forma um ângulo reto. Esse aqui, eles têm 3 ângulos, mas ele tem ângulos menores que 90 graus, tá? Lembrando que a figura polígono, triângulo, ela tem formatos diferentes, tá? Nós temos triângulos que depois nós vamos ver que a classificação deles são diferentes. Por quê? Porque eles têm ângulos diferentes. Tem ângulos maiores de 90 graus, tem ângulos menores de 90 graus e tem um ângulo reto, tá bom? Então, nós vamos ver isso aqui depois, a classificação dos triângulos, tá? Então, nesse caso, nesse modelo de triângulo que nós temos aqui, ele tem ângulos menores que 90 graus, tá bom? Vamos observar, então, agora o trapézio. O trapézio é um polígono que também possui 4 ângulos. 1, 2, 3, 4. Eu diria para vocês que o trapézio é uma figura interessante, que tanto eu posso pegar ele e comparar com um retângulo, como se eu abrisse essa medida aqui da base dele, né, eu tornasse ela maior, eu espichasse essa abertura, como eu também posso imaginar aqui o trapézio como se eu tivesse aqui um triângulo que eu cortei a ponta fora, tá? Assim é a figura do trapézio. Então, veja o que aconteceu com ele. Ele ficou com 4 ângulos, mas ele, diferentemente do quadrado e do retângulo, ele tem uma definição assim, ó, que ele tem uma base maior e uma base menor. Uma base maior e uma base menor. E aqui, vocês notem que esse lado aqui é igual a esse. Aqui ele tem essa distância aqui, ó, essa altura aqui é a mesma, tá? A distância que ele tem dessa base maior para essa base menor é a mesma, tá? Então, uma definição que nós poderíamos dizer aqui, que o trapézio é uma figura que possui 4 ângulos, dois ângulos menores que 90 graus e aqui 2 ângulos maiores que 90 graus. Nós vamos medir depois na página, no próximo slide, e vocês vão confirmar isso aqui que eu tô explicando para vocês, tá? Então, essa aqui seria a explicação do trapézio. Tem uma base maior, uma base menor. 2 ângulos maiores que 90 graus e 2 ângulos menores que 90 graus, tá bom? Vamos conferir? Vamos primeiro falar do quadrado e do retângulo. A questão A pergunta: quantos ângulos estão identificados nesse quadrado e quantos ângulos são retos? Então, vamos observar aqui. Novamente, usando a nossa dobradura, você vai comparar os cantos dos ângulos. Veja que eu peguei a minha dobradura aqui e posicionei, ó. Aqui eu não fiz em todos os ângulos, né? Fiz só em um aqui para mostrar para vocês, mas vamos ver. Então, nós podemos observar que o quadrado possui 1,
2, 3, 4 ângulos, o quê? Retos. Então, no quadrado existe 4 ângulos e os 4 ângulos são retos. Então, no quadrado existe 4 ângulos retos. Tudo bem? Ele possui 4 ângulos e retos. Vamos à figura, então, na pergunta da letra B, é sobre o retângulo. Então, aqui, ó, novamente, peguei, né, a minha dobradura e posicionei nos 4 cantos. Então, se eu estou dizendo 4 cantos, né, primeira pergunta, nesse retângulo estão identificados o quê? 4 ângulos, ó, 1, 2, 3, 4. Então, no retângulo também existem 4 ângulos e existem 4 ângulos retos, né? Nós temos 1, 2, 3, 4 ângulos e esses ângulos são retos, tá? Vamos à próxima pergunta. A alternativa C pede para a gente observar o triângulo, né? Então, vamos observar aqui. Quantos ângulos estão identificados nesse triângulo? Então, resposta da letra C, no triângulo existem 3 ângulos. Depois, e quantos desses ângulos são retos? Resposta, nenhum dos ângulos são retos. Os ângulos são menores que 90 graus. Então, quando eu pego a minha dobradura e coloco bem aqui, ó, o cantinho posicionado e um lado justinho aqui com o lado do triângulo, nota que o meu ângulo para ser reto, essa abertura aqui do triângulo teria que vir para cá. Mas olha só, ele faz um ângulo menor que 90 graus. Então, o ângulo é menor que 90 graus. E os 3 ângulos, então, aqui nesse caso, são menores que 90 graus, tá bom? Agora vamos observar o trapézio, letra D, pergunta assim: quantos ângulos estão identificados nesse trapézio e quantos são ângulos retos? Vamos lá, conforme eu estava falando na questão na página anterior, nós podemos ver então que o trapézio possui 1, 2, 3, 4 ângulos. Mas o que acontece? Quando eu posiciono aqui a minha dobradura, né, o cantinho no cantinho e esse lado aqui retinho com uma dos lados da minha dobradura, nota que o desenho passa da linha do canto reto aqui do canto da minha dobradura. Ela passa, ó, fica um espaço sobrando. Então significa que esse ângulo aqui é maior que 90 graus. Se eu posicionar aqui essa figura exatamente aqui, vocês viriam a mesma coisa. Então, esses 2 ângulos aqui, tá? Esses 2 ângulos aqui são maiores que 90 graus. E esses 2 ângulos dessa base aqui são ângulos que são menores que 90 graus. Posicionado aqui a minha dobradura, vê que fica faltando, ó, dessa linha chegar aqui, ó, para ficar retinho com o meu ângulo reto, tá vendo? Ela ficou para dentro da minha linha. Então, o ângulo do trapézio aqui na base maior dele são ângulos menores que 90 graus. Resposta, então, da letra D. No trapézio existem 4 ângulos e nenhum ângulo reto. 2 ângulos são maiores que 90 graus e 2 ângulos são menores que 90 graus. 2 ângulos maiores e 2 ângulos menores. No finalzinho da página, na questão 6, diz assim: existem triângulos que têm um ângulo reto. Vamos tentar desenhá-lo? Posicione o ângulo reto que você construiu no espaço do lado e trace o ângulo reto. Em seguida, usando uma régua, faça um outro traço fechando o triângulo. Vamos lá. Eu fiz uma coisa aqui parecida com o que está pedindo ali, mas diferente. Eu trouxe uma outra ideia para vocês. Imagina que a gente tivesse aqui um retângulo, ó. O nome do triângulo que está pedindo para nós não é um triângulo retângulo? Então, imagina que eu tinha aqui um retângulo e que eu passei uma linha diagonal desse canto do retângulo para esse e dividi o retângulo ao meio.
Quando eu dividi o retângulo ao meio, eu construí aqui o quê? 2 triângulos. Então, se fizer o desenho conforme está instruindo ali, de posicionar o modelo que vocês têm aí, né, da dobradura, e eu traço uma linha desse formato e traço a outra linha acompanhando aqui a minha dobradura, e aí eu com a régua eu traço eu emendo esses dois pontos, eu emendo essas duas linhas, então eu vou obter o quê? Um triângulo retângulo. Por quê? Porque ele tem um ângulo que é reto. Por isso que ele se chama triângulo retângulo. Ele possui um ângulo reto. Os outros ângulos do triângulo aqui são ângulos menores que 90 graus, mas um dos ângulos é um ângulo reto. Então, aqui vocês veem como é que surge a formação, então, do triângulo. É como se fosse um retângulo dividido em duas partes, tá? Então, um retângulo dividido por uma linha diagonal forma 2 triângulos retângulos. Se você dividir um retângulo, você vai ter 2 triângulos retângulos. Então, um triângulo retângulo, ele possui o quê? Um ângulo reto. Por isso que ele se chama retângulo. Ok? Muito bem. Essas, então, foram as nossas atividades da página 138 até a página 141. O que vocês vão fazer agora? Vocês farão a atividade de matemática no livro, no caderno de atividades, na página 39. Tem ali uma atividade reforçando, então, o que nós aprendemos agora sobre ângulos, tá bom? Faça essa atividade aí na nossa aula agora e revisem e vejam mais que uma vez o vídeo, se for preciso, para observar a explicação com relação ao ângulo reto, tá? Um abraço para vocês, fiquem com Deus!